todos vocês. Ao apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 12:10, ele nos diz o seguinte, e eu acolho vocês com essas palavras: quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Diante do sofrimento, todos precisamos encontrar abrigo, um abrigo seguro. Deus se oferece como esse abrigo, porque Ele o cobrirá com suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Que assim seja. Celebramos este culto na presença e em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Começamos louvando Jesus em tua presença, porque é nele, na presença dele, que estamos reunidos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Quem sabe faz ao vivo, não é comigo, sabe? Seria a Isis e o Elias, não eu. Vamos lá. Deus também se agrada com aquele que louva com o coração. Em comunidade de fé, Deus nos permite nos colocar diante dele com toda a humildade e falar do que somos e os pesos que carregamos. Convido para fazermos nossa confissão de pecados. Oremos. Senhor, te damos graças pela criação. Te damos graças que o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando estamos tão fracos e debilitados que não conseguimos nem falar. Senhor, te pedimos perdão quando perdemos de vista o teu horizonte de esperança e de salvação. Quando desviamos o nosso olhar para outra direção, diferente da tua vontade. Senhor, perdoa-nos quando não firmamos raízes na tua palavra, quando não damos importância à família de fé, quando achamos que podemos dar conta do nosso sofrimento sozinho e sozinha, ou quando não vemos o sofrimento da outra pessoa para auxiliá-la a carregar o fardo. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão.
A palavra de Deus em Mateus 7, 7 a 9 nos diz: peçam e vocês receberão, perdoe. Bata e a porta se abrirá. Deus, Ele ouve a nossa oração, porque Ele se importa conosco. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar a todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Sigamos perdoados e perdoadas por Deus. Busquem a reconciliação com as outras pessoas e vivam em paz. Esse é o desejo de Deus para conosco. Amém. Não somos comunidade isolada e fechada em si mesmas. Ao experimentar em nossa comunidade o amor, o perdão e a misericórdia de Deus, não queremos nos ocupar somente conosco. Queremos rogar pelas dores do mundo e do fato de perguntar: estamos atentos aos gritos da nossa sociedade? De Deus vem a força para enfrentar e superar esse tempo de dificuldade em que vivemos hoje. É por isso que podemos renovar a esperança no reino de Deus, na vida sem males. O desejo de um novo tempo não é o ideal humano, é promessa divina. A misericórdia de Deus alcança a todas as pessoas. Nisso nós podemos confiar. E nós louvamos cantando: eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Ele nunca falha. Podemos crer nisso. Eu convido vocês para que silenciamos, curvamos a nossa cabeça e oramos. Obrigada, Senhor, por soprares em nosso coração o Espírito do Teu Filho, Jesus Cristo, que é graças e que podemos ver nele o Seu amor incondicional por todos nós. Podemos clamar por ajuda em meio a situações de dor, sofrimento, incertezas e perdas. Somos gratos e gratas por Tua palavra, que ela encontre em nós solo fértil, que possamos nos fortalecer e testemunhar o Teu cuidado em nossas vidas, que foi ontem, será hoje e sempre será o Deus da vida. Por isso louvamos, já nos preparando para a palavra, cantando ontem, hoje e sempre. 171.
mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A brisa fonte que nasce na terra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Gente, eu judio do Elias. Eu quero convidar o senhor Valério para fazer a leitura do Evangelho. Previsto para hoje, quem puder pegar sua Bíblia, está em Marcos, capítulo 1, dos versículos 29 a 39. Nós queremos aclamar o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a levantar-se. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Jesus anuncia o Evangelho na Galiléia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isto que eu vim." Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Até aqui a leitura. Palavra do Senhor. Obrigada, senhor Valério. Louvado seja Cristo. O texto previsto para a pregação de hoje está no livro de Isaías 40, dos versículos 21
a 31. Isaías 40, 21 a 31. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra e os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu aos céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É Ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham. E a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado, nem pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia aos fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Que o meditar das suas palavras sejam agradáveis à sua presença, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Neste texto que acabamos de ler, Isaías fala do povo exilado. A situação emocional e espiritual entre o exilado é desoladora. Em vez de ânimo e esperança, existe desânimo e terrível desconfiança de que Deus não mais quer saber do seu povo. Eles já não tinham mais forças para esperar uma melhora de situação. Parecia que Deus estava ausente e até desinteressado do seu povo. E eles diziam: nosso caminho está oculto a Javé. Queridos e queridas, às vezes nós nos sentimos assim também, abandonados. Mas quero dizer para vocês que o sofrimento, ele é inerente à vida humana. Todos e todas nós, em algum momento de nossas vidas, iremos sofrer.
E o sofrer, ele nos desorganiza. Ele tira o chão debaixo dos nossos pés. E depois que estamos no chão, só resta juntar tijolo por tijolo, caco por caco e reconstruir. Reconstruir é sempre possível, não sobre os escombros, negando-os como se não existissem, varrendo a dor e o sofrimento para debaixo do tapete. Ao contrário, é preciso aceitar a destruição para, a partir dela, reconstruir. Chega um momento em que é preciso olhar o que restou ali em meio aos destrombos e visualizar a vida possível. Nenhum sofrimento vai durar para sempre. A alegria também não. O poeta Vinícius Moraes, ele diz: o sofrimento é o intervalo entre duas alegrias. Assim é a nossa vida. O sofrimento humano é grande demais para a gente viver sem fé. É grande demais para encararmos sozinhos e sozinhas. Esconder-se e sofrer sozinha. A solidão passa a ser uma faca afiada na ferida quando reconhecemos que somos impotentes diante de alguma situação. E isso é uma tarefa nada simples, porque nós fomos educados para dar conta das nossas coisas. O sofrimento é grande demais para a gente viver sem fé. A fé nos concede raízes. Nós vivemos em uma época inquieta. Muitas pessoas estão em busca de proteção e sustentação nestes tempos difíceis. Raízes são uma boa metáfora para isso. Uma árvore que com a chuva, a tempestade e a neve é sobrecarregada, encontra em suas próprias raízes a sua sustentação. A fé cristã ofereceu essas raízes para as gerações anteriores a nós. Muitos perderam isto de vista, perderam a direção do olhar. Os contatos com essas raízes não foram cultivadas. Contudo, a oferta, ela é feita. A fé cristã pode oferecer raízes. Quando a fé está vinculada a uma confissão de fé, ela nos fornece raízes. A fé vivida em comunidade é carregada de histórias e significados. E esta é a beleza de fazer parte de uma comunidade de fé. As árvores robustas, frondosas, mas sem raízes profundas, não resistem aos grandes temporais da vida. Quando estamos na tempestade, temos apenas duas opções: o desespero, que nos leva à destruição total e nos coloca no chão, ou a esperança, que é a garantia da salvação eterna. Então eu lhes pergunto: para onde estás olhando? No versículo 26 que lemos, pede para olhar para cima, para o alto, para Deus. Quem está sofrendo, triste e abatido, costuma olhar para baixo, para o chão. Não sei se você já reparou isso. E olhando para o chão, o que nós vemos? Nós vemos os nossos próprios pés. Nós vemos a sujeira onde pisamos. É necessário erguer um pouco a cabeça. Erguer e ver que ali à frente, mais além, existe algo. A perspectiva se torna diferente, o raio de visão é mais amplo. Não vejo mais somente os meus pés. Vejo um amplo cenário.
muitas possibilidades, e permite ver as possibilidades de seguir adiante, as pessoas que estão ao meu lado, inclusive. Quando a nossa história com Deus, quando foram os momentos em nossa vida, olhando para ela, da nossa história, pensamos nos momentos em que passamos assim, onde não conseguíamos erguer os olhos, e Ele nos fez erguer a cabeça. Certamente, muitos de nós já passou por essa situação na vida. Certamente, cada qual poderia contar uma experiência singular, em que esteve abatido e foi novamente reanimado, em que esteve no fundo do poço e foi novamente reerguido. Trazendo à lembrança essas experiências, se tornam ainda mais importantes, pois sustentam a esperança em que Deus abre novos caminhos à nossa frente. Eu creio em Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador se manifesta na criação. Se encontra desde as profundezas da terra até as alturas do céu, onde está o seu trono. A contemplação da criação não só atesta o poder de Deus, mas, ao contrário do que esperávamos, também evidencia o interesse e o carinho do Criador por suas criaturas. O poder e o conhecimento de Deus controlam o universo. E certamente o ser humano não está fora do seu poder e dos seus cuidados. Pois Ele, que conhece o número e o nome de cada uma das estrelas do céu, dá sinal de que se importa com elas, vê e se importa e ama a ti e a mim também. Deus se manifesta na história, como lemos em Isaías. Desde o distante passado até o longínquo futuro, Ele molda o tempo em suas mãos. Se manifesta na pessoa e nos sinais de Jesus, como lemos em Marcos, a leitura que o Sr. Valério fez. E na força de seu evangelho, em sua manifestação, Deus busca aproximar-se de nós, das pessoas, para animá-las e ajudá-las em suas necessidades. Ao mesmo tempo em que é majestoso, esse Deus também consola e dá forças. Deus pode e quer salvar. Deus pode e quer salvar. Combina poder máximo com bondade máxima. Esta superioridade de Deus possibilita a nós esperança. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus é incansável e dá forças ao cansado. As pessoas que esperam em Deus correm, mas não se esgotam, porque Ele renova as forças do cansado. Canseira, fadiga, enfado, desânimo, frustração, impotência, tudo isso nos é muito familiar. Muitas vezes penso que nós deitamos à noite a cabeça no travesseiro, os problemas não resolvidos durante o dia nos acompanham. Quando acordamos, no dia seguinte os problemas não sumiram. Eles continuam ali, mas não mais apavoram. O novo dia abre novas perspectivas. Assim também Deus renova as forças aos que nele esperam. Qual será a nossa atitude? Buscar força no Senhor ou curvar-se em nós mesmos e olhar apenas para o nosso umbigo, vitimizando-se da situação? Que a nossa força venha do alto. Tem um hino de autoria do pastor Osiel que diz: os que confiam no Senhor, firmes para sempre permanecem, firmes na promessa do Senhor. Neste processo de confiar e esperar em Deus,
de crer nas promessas de Cristo e confiar em seu agir em nosso favor, é que somos fortalecidos pelo Espírito Santo como pessoas e como comunidade de fé. Para Lutero, sem o Espírito Santo não há vida de fé. É preciso que nos apeguemos a Ele. Ele nos dá esperança e força, esta que precisa vir curiosamente do alto, das alturas. Deus nos oferece seu Espírito Santo, que nos fortalece com a certeza da presença de Cristo. E a presença de Cristo em nossas vidas traz consigo a sua promessa de salvação. Que alegria! Traz redenção, perdão de pecados, nova vida, reconstrução e graça. Uma presença com conteúdo. Uma presença que é capaz de erguer nossos olhos diante da desgraça e da tragédia e vislumbrar um horizonte de esperança. Em Cristo temos a promessa que somos seus filhos amados e suas filhas amadas. Por isso, não precisamos nos desesperar, mas devemos confiar. Deus é eterno e se preocupa com a humanidade. Nós somos dependentes, frágeis e fracos. A consciência de ser fraco é o primeiro passo para obter e receber o perdão que vem do alto. Tenham sempre Deus diante dos seus olhos, pois Ele tudo vê. Eu lhes pergunto, para onde estamos olhando? É a vontade de viver que dá sentido à luta. Tudo pode ter um sentido ou tudo pode ser um gigante invencível. Depende do nosso olhar, da direção do nosso olhar e para o que nos angustia ou que se separa de Deus. Como fez o rei Davi, não diga a seu Deus que você tem um grande problema. Diga a seu problema que você tem um grande Deus. Deus não põe cargas. Quando a vida ou nós mesmos nos colocamos cargas, é Deus quem as alivia e carrega conosco. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eles tinham a dor do crescimento. Vocês já ouviram falar nisso? Pois eu digo para vocês que existe e que o sofrimento, eles nos fazem crescer, nos fazem olhar para o alto, olhar para Deus. E eu digo para vocês que acima de Deus não há ninguém, e Ele te vê, e Ele olha para baixo. E quanto mais baixo você está, melhor Ele te vê. Fixe suas raízes na palavra, nas promessas do Senhor. Confie Ele a sua vida. Ore e seja um instrumento da vontade de Deus. Lendo esse texto, eu lembrei de uma história de um homem que sai do trabalho e vai em direção à sua casa, pega o carro, entra no carro e começa a falar com Deus. E aí ele agradece pelo seu dia, por sua família, por seu trabalho, por sua comunidade de fé. De repente, a voz do Senhor lhe fala ao coração, dizendo: compre leite. Ele pensou, será que falta leite em casa para nossa pequena e minha esposa não conseguiu me avisar? O que ele fez? Ele parou e comprou o leite. E continuou sua viagem. Então, novamente, a voz lhe fala para dobrar a rua, e de novo, e de novo. Ele não entendeu, mas seguiu a voz. Até que ela pede para parar em uma casa e bater a porta de uma casa. Ao abrir a porta, a pessoa, quando abre a porta e vê ele, diz: Senhor, obrigada. As minhas preces foram atendidas. Aquele senhor em dificuldade
Desempregado, com filho pequeno, orava para que Deus o ajudasse, porque não tinha leite para dar para o seu filho. Para onde nós estamos olhando? Diante dos sofrimentos e as dificuldades, buscai as coisas do alto. Olhe para o alto e ore para Deus te socorrer. Aceite ajuda, independentemente de onde venha. E seja você também um instrumento nas mãos de Deus. As pessoas que recobram a esperança conseguem alçar voo como águias, alçar voo e libertar-se de desânimo e abatimento. Aproveite as correntes de ar, ascendentes que erguem para o alto. Podemos nos deixar levar ao alto pelas maravilhosas promessas de Deus. Que assim seja. Amém. Em nossa resposta ao que ouvimos, queremos confessar para dentro da nossa vida em quem cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos louvar junto os que confiam no Senhor. Digo a vocês que desde as primeiras reuniões nas casas, eles também confiavam e esperavam no Senhor. E além disso, como Igreja de Jesus Cristo, eles também ofertavam voluntariamente para auxílio da pregação e anúncio do Evangelho. De forma concreta, nós queremos ofertar, sim, também o que nós ganhamos em dinheiro. Parte do que já recebemos da bondosa mão de Deus.
Nossa igreja auxilia diversos projetos de serviço à vida. Você pode fazer sua oferta via depósito na conta que é informada, na conta da comunidade. Ou pode também juntar a cada domingo e trazer quando voltarmos aos cultos presenciais ou deixar na secretaria com a Roseli. Que Deus abençoe as dádivas e aos doadores. Queremos também, como igreja, orar e interceder uns pelos outros. Por isso, lhes convido para fazermos nossa oração. Te agradecemos, bondoso Deus, porque cuida de nós. Coloca as pessoas especiais em nosso caminho com as quais podemos compartilhar nossa vida, somar alegrias e dividir tristezas. Sabemos que através delas, Tu cuidas de nós. Te pedimos, nos ajude a valorizar essas pessoas. Senhor, dá-nos ouvidos atentos para ouvir, coração quente para abraçar o outro em sua dor e sofrimento. Senhor, desperta em nós a sede e o desejo de Te conhecer cada vez mais. Te buscar diariamente na palavra, na comunhão com os irmãos e irmãs na fé, na oração, e ter um relacionamento íntimo contigo. Senhor, entregamos em Tuas mãos os que estão doentes, cansados, deprimidos, angustiados, e pedimos que os cure de sua enfermidade, os fortaleça neste tempo tão difícil. Senhor, pedimos pelos enlutados, pelos que sofrem e estão tristes diante de suas perdas, console-os e fortaleça-os. Senhor, pedimos por Tua igreja, que anuncia o Cristo vivo, que seus membros sigam em passos firmes na fé e se sintam encorajados em testemunhar o Teu amor. E tudo mais que está em nosso coração, colocamos diante de Ti quando juntos oramos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade que se reúne também é comunidade que tem informação e compartilha de avisos. E os avisos de hoje são que o pastor da paróquia, que o pastor Arthur, está de férias até o dia 22 de fevereiro. Os cultos continuam sendo via online, todos os domingos. Temos, inclusive, quero abrir agora aqui e agradecer sempre o auxílio que temos do senhor Valério. Agradecer sempre no louvor, hoje está o Elias conosco, muito obrigada. Temos também toda semana, nas terças e nas sextas-feiras, às 19h30, as nossas lives, os nossos encontros de espiritualidade, no Facebook da paróquia. E temos também ainda o devocional Castelo Forte à disposição na secretaria, ao valor de R$20. É um ótimo presente. Queremos cantar mais um hino e, em seguida, nós temos a bênção. O hino 289. Vai com
Em tuas mãos coloco minha vida. Em tuas mãos deixo meus inquietos pensamentos, meus confusos sentimentos. Deixo minha vida em teu colo. Deito a minha cabeça cansada, os frutos do meu trabalho, o que deu certo e também o que não deu tão certo. Deito-me em teu colo minhas preocupações e minhas esperanças. Embaixo do teu manto deito meu corpo desprotegido. Minha alma machucada, meu espírito inquieto. Em tuas mãos coloco as minhas alegrias e tristezas. Em tuas mãos coloco a minha vida. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. E tenham uma abençoada semana. Obrigada. Demos graças a Deus.